Superman foi um filme fantástico, não só por si só, mas também por ser o primeiro deste universo. Já conhecemos bastante desse mundo por Comando das Criaturas, mas Superman é a melhor introdução ao universo DC para o público, trazendo várias informações. Já fiz uma análise sem spoilers antes que você pode conferir, mas neste vídeo vou tratar de spoilers, misturando análise e resumo do que aprendemos sobre o universo DC com este filme. E tem uma cena que amplia muito o pré-universo, confirmando vários novos heróis. Deixe seu like, inscreva-se e torne-se membro no Nobre Terror para acesso antecipado aos vídeos. Vamos começar! Descobrimos que os meta-humanos ficaram conhecidos publicamente há 300 anos. Krypton explodiu há 30 anos, o Superman de David Cornswith surgiu aos 27 há 3 anos, e Clark e Lois começaram a namorar há 3 meses. Gosto desse início de filme porque já apresenta o universo, mostrando que é um mundo diferente, onde as pessoas convivem com meta-humanos, magia e superpoderes. Também nos diz exatamente qual é o período dos deuses e monstros, e é todo esse período de 300 anos e contando. Sabíamos de robôs nos anos 40 e monstros no início de 1800, mas isso antecipa a era dos meta-humanos para o início de 1700. Se o Superman surgiu há 3 anos, sua estreia foi em 2022, já que o filme se passa em 2025. Isso significa que a história se passa depois dos eventos de Esquadrão Suicida, em que foi mencionado que Sanguinário atirou no Superman com uma bala de kryptonita. Um evento parecido com a missão do Projeto Estrela do Mar em Corte de Multis ocorreu. Mas ou o Sanguinário não estava presente ou não existe, ou não é um vilão do Superman, já que o Superman ainda não havia aparecido ali e nunca havia perdido uma batalha antes. Ser atingido por uma bala de kryptonita e ir para a unidade de terapia intensiva seria considerado derrota. O filme canoniza um personagem do Esquadrão Suicida, pois Flo Crawley, vivida por Tanashi Kadish Bolden, faz uma breve participação. Flo era uma integrante da equipe da Força Tarefa X que se rebelou contra Walter para ajudar o Esquadrão Suicida. Os outros foram punidos por Walter, mas, se é que aconteceu algo, Flo subiu na vida, ganhando acesso a reuniões extremamente confidenciais e importantes. A Wiki do Universo DC afirma que ela é diretora da Argus, mas não lembro disso no filme. Também recordo do James Gunn dizendo que Rick Flag Sr. é o diretor ou quem substituirá ao Waller. Não tenho certeza. O General Rick Flag Sr. é o primeiro personagem principal, exceto participações especiais em Creature Commandos, a passar da animação para o live action no universo DC. A história se passa em locais fictícios, como Borávia, provavelmente um país europeu com sotaque eslavo, como nos quadrinhos. Jarhanapur mudou muito. De uma civilização mágica e isolada próxima à Atlântida, liderada por Ramakan, tornou-se um país pobre do Oriente Médio, formado por vilarejos. Jor e Lara Lorvan são o centro da reviravolta do filme. Jor-El é interpretado por Bradley Cooper, o que não me surpreendeu, pois isso já era quase público na internet. Enquanto Lara é interpretada por Angela Serafian, eu fico feliz que ela tenha sido incluída. Nunca fez sentido pra mim porque Jor-El teria uma mensagem ou um holograma, enquanto Lara simplesmente é deixada de fora completamente. Como foco da reviravolta do filme, enviaram Clark com a missão de conquistar o mundo e espalhar seu gene. Não acredito nisso. Devemos retomar esse assunto depois. Espero que descobramos que Brainiac, Darkseid ou outro vilão intergaláctico do Superman, como Mongul, mudaram a mensagem. Mesmo que não aconteça se continuarem, esse é o lore dessa versão de Krypton. Gosto dessa reviravolta. Eu meio que já esperava uma versão disso, já que Gunn mencionou que o Clark vai descobrir algo sobre si mesmo que vai mudar a percepção que ele tem de si mesmo nesse filme. Mas eu não esperava que eles fossem tão longe. A questão do harém realmente me surpreendeu. Mas eu achei que isso criou um conflito interno super poderoso para o Clark, e uma reviravolta interessante nas coisas. No geral, fico mais tranquilo com a mudança do lado kryptoniano, pois como o filme mostra de forma espetacular, os pais kryptonianos não são tão importantes. Eles poderiam ser qualquer coisa. Os Kent, com sua ótima criação, fizeram de Clark quem ele é. Aquele final do Clark vendo imagens da infância é um dos melhores finais de filmes de quadrinhos. Foi tão poderoso, mas uma escolha musical fantástica porque é claro. E deixou um sorriso enorme no meu rosto quando o filme, e isso é uma coisa lamentável, chegou ao fim. Eu gostaria de ter visto mais disso. E sobre o final, já que estamos nisso, a Supergirl faz uma participação especial. Novamente, isso não é exatamente inesperado. Eu já sabia que Millie Alcock ia fazer uma participação especial nesse filme, mas eu adorei essa participação. Adoro a Millie Alcock como Supergirl, e gosto ainda mais do traje dela do que o do Superman. Sem dúvida, né, o melhor traje da Supergirl. O interessante sobre a cara é que o Clark já está há 3 anos como Superman, mas a Supergirl já está por aí tempo suficiente para o Clark já estar acostumado com ela, e para ela já estar indo regularmente para planetas de sol vermelho para ficar bêbada.
Além disso, descobrimos que o Krypto é o cachorro dela, o que faz sentido, provavelmente explicando como o Krypto veio para a Terra. Foi com a Kara. Vou supor que o que aconteceu aqui é que a Kara e o Krypto chegaram há cerca de 1 ano, mas a Kara rejeitou completamente a ideia de se tornar uma civil humana. Ela apareceu brevemente como Supergirl, mas não gostou, pois não sentia conexão com a humanidade, ficou deprimida e aparentemente virou alcoólatra. Isso vai estar no filme dela, quando veremos ela passar pelo arco que define sua personagem, aprendendo a se conectar com outras civilizações que não são Krypton, aprendendo a respeitar toda forma de vida, não importa o que, e aprendendo a ser uma heroína antes de voltar para a Terra e então finalmente se tornar de verdade a Supergirl. Com essa ideia em mente, a história, as inspirações, elenco e traje me deixam muito animado para Supergirl. A aparição da Supergirl levanta dúvidas. Ela sabia da mensagem do Kal? Os pais dela eram iguais? Se sabia, por que não contou ao Clark? Se ela não sabia, por quê? Espero que expliquem em Supergirl. Mas eu meio que duvido, porque esse não vai ser o foco desse filme, então talvez eles possam revelar isso em um segundo filme do Superman ou algo assim. Vamos ver. Nessa cena, o robô Superman 4 se chamou de Gary, o que foi divertido. No geral, o 4 teve momentos cômicos marcantes. Sempre que falava, eu ria. Das participações especiais, a do Pacificador me surpreendeu e adorei. Foi muito divertido. Eu deveria ter previsto, já que filmaram Superman e Pacificador, temporada 2, juntos. Mesmo assim, isso me surpreendeu. Tecnicamente, é a primeira vez que o Pacificador aparece no universo DC. Uma aparição confirma que ele é totalmente público e conhecido. A maioria dos heróis deve ser assim. Só os principais heróis, como Superman, Batman e Flash, terão identidade secreta, a maioria não terá. Antes dos eventos do filme, Guy Gardner, Nathan Fillion, entrou para a tropa dos Lanternas Verdes e Michael Holt, Ed Gatheg, virou o Senhor Incrível. Rex Mason, de Anthony Carrigan, virou o Metamorfo, Homem Elemento, casou-se com Sapphira Stagg e teve com ela um filho, Joey, que também é meio meta-humano. Kendra Saunders, de Isabella Merced, provavelmente virou Mulher Gavião há pouco tempo, considerando sua idade. Guy Michael e Kendra foram contratados para trabalhar para a Lordtech, liderada por Max Malord. Eles usam o Salão da Justiça como base e formam uma equipe, agora com o Metamorfo, chamada Gangue da Justiça, embora o nome ainda não seja definitivo. A Liga da Justiça não existe aqui, mesmo com a longa história de superpoderes neste universo. As identidades da Gangue da Justiça são públicas, mas suas origens não são exploradas. Podemos supor que a esposa e o irmão de Holt morreram. Talvez ele tenha se inspirado no Espectro e no Senhor Fantástico original, mas não há confirmação desses personagens neste universo. Mesmo que este seja claramente um universo sem restrições, basicamente todo mundo vai existir. A Mulher Gavião deve ser uma reencarnação da anterior, mas Tanagari e o Gavião Negro nem são citados. A Mulher Gavião, eu acho mais do que qualquer um, está desesperadamente precisando de um desenvolvimento maior. O papel dela foi minimalista demais para parecer uma personagem completa, diferente dos outros. Guy Gardner teria sido escolhido no lugar de Hal Jordan se estivesse mais perto na época, como nos quadrinhos. Eles têm idades semelhantes, então isso funcionaria, mas simplesmente não sabemos. Metamorfo entrando na Liga da Justiça relembra a primeira vez que esses personagens foram reunidos, numa adaptação dos Terrifics. Os Terrifics são liderados pelo Senhor Incrível, com 4 membros, incluindo o Metamorfo. Trocaram o Homem Borracha e a Garota Fantasma por Guy Gardner e Mulher Gavião. Tenho quase certeza de que isso vai se transformar nos Terrifics em algum momento. Talvez até com a formação original dos quadrinhos, já que vejo Metamorfo e Senhor Incrível como os mais morais e possivelmente formando seu próprio time, enquanto Guy Gardner e Mulher Gavião, talvez não. Dito isso, achei que esses personagens tiveram bons papéis. O Senhor Incrível foi ótimo, protagonizou a melhor cena de ação, foi engraçado e relevante na história, enquanto Guy e Kendra destacaram o impacto do Superman na comunidade de super-heróis. Inspirados por ele, eles intervieram em um conflito global. A inclusão da Mulher Gavião não foi das melhores. Ela tem o pior traje e faz menos que os outros. Poderia ser facilmente substituída por vários heróis. Eles só queriam uma heroína que voasse. Existem poucos personagens assim, mas não fizeram nada interessante com a Mulher Gavião. Ela tem as cenas de ação menos interessantes, o menor número de falas. Só no final ela faz algo interessante, mas talvez seja a parte de que menos gosto no filme, quando mata o presidente da Barávia. Isso acaba bagunçando a mensagem do filme. Tipo, a mensagem é que, se você tem super-heróis, eles deveriam intervir em conflitos globais para salvar vidas. Ao mesmo tempo, com as ações da Mulher Gavião, sugeriu-se que eles também matassem líderes mundiais. Talvez uma cena cortada tenha deixado o momento mais sinistro porque do jeito editado, pareceu triunfante, mas não é algo que um super-herói deveria fazer. Isso é típico da autoridade. Qual o propósito dela se os super-heróis também agem assim?
Só espero que mostrem algumas consequências para as ações da Mulher Gavião, porque esse foi realmente o único momento do filme de que eu não gostei. E outra diferença é que a engenheira é praticamente só uma vilã. Os poderes dela eram legais e às vezes usados de formas interessantes, como girar o corpo, rearranjando os microbots. Muito criativo. Ainda assim, ela é basicamente só uma vilã aqui, nem chega a ser preparada para redenção, algo que supostamente aconteceria em Autoridade, se esse filme realmente for feito. E se esse filme realmente for feito, acho que a Mulher Gavião vai substituir a Swift como a integrante alada da equipe. Como vemos no filme no início e no fim, o Martelo de Baravia é o Ultraman, como esperado. E ele também é meio que o bizarro. O que eu não esperava é que ele nunca chegasse a se tornar o bizarro nesse filme. Ele é só um clone do Superman que parece morrer, mas claramente não morreu. Ele foi sugado por um buraco negro e provavelmente vai acabar no mundo bizarro, onde se degradará fisicamente, mas talvez evolua mentalmente, até virar o bizarro dos quadrinhos. Falando do Lex Luthor, ele está envolvido em tudo, e aparentemente criou um universo de bolso ao replicar um Big Bang, abrindo portais para acessá-lo de qualquer lugar, tornando um meio de passagem entre pontos onde há portais. Também é uma prisão ilegal. Tem também o Senhor Bonitão, que nunca é realmente explicado, mas meu palpite é que ele é um clone fracassado do Superman que foi reaproveitado para ser o operador de táxi do universo de bolso. O que acabei de dizer é absurdo, mas adoro como Lex mostra seu gênio, quase como um superpoder, e seus recursos ilimitados, mergulhando na insanidade dos quadrinhos. Simplesmente sensacional. Foi nesse momento e na cena em que ele mata o vendedor de falafel que Lex Luthor se consolidou antes mesmo de atingir seu auge. Nicholas Hoult foi uma escolha fantástica para um dos maiores vilões de filmes de quadrinhos, talvez minha favorita no filme. O discurso sobre inveja no final foi um grande destaque. Sinceramente, ainda não me cansei desse Alex Luthor, quero mais. Achei as cenas no universo de bolso fantásticas. A parceria entre o Superman e os Metamorfos foi divertida, e o destaque visual do filme, enquanto o clímax, com o universo de bolso destruindo o mundo, trouxe perigo real e um visual marcante. Isso mostrou bem a obsessão de Lex, disposto a destruir tudo para matar o Superman, com efeitos duradouros. Metrópolis foi parcialmente destruída, talvez como desculpa para mudar sua aparência, o que eu sinceramente gostaria. Eu gostaria que Metrópolis tivesse uma aparência um pouco mais distinta, um pouco mais como uma cidade fictícia. Talvez, depois que eles consertarem a besteira do Senhor Fantástico no final, ela realmente fique diferente. Lex cria o grupo Vigia do planeta para combater meta-humanos, uma organização original, mas o nome e a presença da engenheira sugerem inspiração na Stormwatch, dos quadrinhos Wildstorm e precursora da Autoridade. O personagem que pensávamos ser o Solaris e o grande vilão do terceiro ato acabou sendo apenas um figurante, mas ao menos melhorou a cena visualmente e de forma cômica. Mas além disso, ele é um duende da quinta dimensão, esse é o Sr. Mxyzptlk, o quê? Por que ele tem essa aparência? Por que o Superman não intervém? É só porque o Sr. Mxyzptlk só liga pra ele? Talvez o Superman não leve isso a sério, pois surge a cada 90 dias, sendo apenas um incômodo recorrente sem impacto duradouro. De qualquer forma, independentemente disso, eu vou dizer que essa cena em particular é linda na sua cinematografia, na sua música e na sua escrita. Buscar o melhor nos outros é o espírito punk. Superman se sacrifica para salvar um cachorro mau por estar sozinho e assustado. A cena foi realmente um ponto alto do filme que entendeu de verdade o personagem do Superman. A cidade de Gotham é mencionada com uma placa de rua que sugere que as duas cidades são bem próximas uma da outra. Metrópolis fica em Delaware, enquanto Gotham geralmente fica em Nova Jersey. Dois estados que fazem fronteira um com o outro ou são separados por um corpo d'água, dependendo do local. Então, as duas cidades estarem próximas faz muito sentido, como era no universo DC. Super-Homem cita um zoológico intergaláctico, indicando que já esteve fora do planeta, o que faz sentido. Em 3 anos, muita coisa muda. Esta versão inclui óculos hipnóticos para justificar por que ninguém percebe semelhança. Mas, sinceramente, isso me pareceu um pouco desnecessário, porque este Clark Kent é o mais diferente do Super-Homem que qualquer ator já conseguiu ser. Com o cabelo, os óculos, o jeito que ele se apresenta, a postura, tudo faz com que seja crível que as pessoas simplesmente não percebam. Ainda assim, toda aquela interação com Guy Gardner e Lois Lane no Salão da Justiça foi muito divertida. Mas então, falando do Salão da Justiça, eu deixei o melhor para o final. Essa é grande. No Salão da Justiça, há um mural sobre os meta-humanos que passa despercebido se não observado atentamente. Enquanto eu via o filme, pensei, aquele é o Pantera? Depois disso, não vi mais nada. Ao analisar com atenção e considerando outras opiniões, entendemos mais sobre a linha do tempo do universo DC e seus heróis do passado. Alguns personagens já existiam nos quadrinhos antes do período de 300 anos mostrado.
alguns personagens nos anos 1940, alguns personagens que parecem ter estado presentes no século XX, mas não nos dias atuais. Provavelmente há outros no mural que não notamos. Talvez até o Batman esteja lá e não o vimos. Inclui Brian Kent, o Cavaleiro Silencioso, ancestral dos Kent, e versão não desperta do Gavião Negro na Inglaterra do século VI. Cavaleiros britânicos ainda existiam no século XVIII, então provavelmente surgiram nesse período. Mas de qualquer forma é curioso porque ele está nesse mural, já que ele é apenas um cavaleiro comum. Ele não tem nenhum poder. Talvez seja só porque ele participou de algum evento mágico. Ele tem ligação com Morgana Le Fay e Rei Arthur. A história do Rei Arthur nessa versão do universo Deck é importante por se passar nos anos 1700, não no século VI, pois outros personagens ligados a ele, como Sir Justin, o Cavaleiro Brilhante, aparecem nesse mural. O Cavaleiro Brilhante, conhecido de Justiça Sem Limites ou Stargirl, também é do século VI nos quadrinhos, mas é bem mais sobrenatural. Um cavaleiro da Távola Redonda do Rei Arthur, ele possui uma armadura mágica, armas mágicas e um Pégaso chamado Vitória Alada, que parece também estar nesse mural. O Cavaleiro Brilhante se destacou nos 7 Soldados da Vitória, ativos nos anos 1940. Ele foi congelado no tempo por causa de algum tipo de evento mágico no século VI, antes de despertar no que era, na época, o presente. Duvido que seja o caso aqui. Acho que Gunn vai mostrar que a história do Rei Arthur, Merlin, Morgana Le Fay, Cavaleiro Silencioso, Cavaleiro Brilhante e talvez Etrigan será a origem da magia no universo DC. Super Chief é um herói nativo americano do século XV chamado Cervo Voador, ou Sage no Wahana. Provavelmente não pronunciei isso corretamente. Ou então é a versão atual chamada John Standing Bear. Todos usam a Pedra Monotou, que dá voo, força, velocidade e agilidade. Ou seja, ela tem poderes. John Valor, o Pirata Negro, é um herói do século XVI sem poderes que, como outros cavaleiros, serve à coroa britânica 1000 anos depois. Não entendo por que ele está no mural, já que não tem ligação com meta-humanos ou poderes. Talvez aqui ele, o Pirata Negro, o Cavaleiro Silencioso, o Cavaleiro Brilhante e o Super-Chefe formassem uma equipe, como uma Liga da Justiça dos anos 1700 para combater uma ameaça mágica. Adicione mais 3 membros, e 7 Soldados da Vitória é um nome bem apropriado para isso. Podemos pular os anos 1800, origem dos Frankensteins, e avançar direto para os anos 1900. Vários membros da Sociedade da Justiça da América aparecem na imagem, incluindo Ted Grant, também conhecido como Pantera, Jay Garrick, também conhecido como Flash, Alan Scott, também conhecido como Lanterna Verde, e Kent Nelson, também conhecido como Senhor Destino. Pode-se supor que esses heróis estiveram principalmente ativos nas décadas de 1930 e 1940, antes de se aposentarem ou desaparecerem nos anos 1950. Os outros heróis têm origens incertas na linha do tempo, e não dá para supor com base em suas estreias nos quadrinhos, pois alguns realmente parecem ser dessas épocas. O dançarino de break Francisco Ramon, também conhecido como Vibração, definitivamente parece pertencer aos anos 1980, enquanto André Van Horn, também conhecido como Tiro Certeiro, tem muito o visual clássico dos designs extremos e cheios de armadura dos anos 1990. Seguindo essa linha, há um Cavaleiro Atômico, cujo primeiro apareceu nos anos 1960, e ele definitivamente parece incorporar o estilo de ficção científica dos anos 1960, assim como Adam Strange também faz. Amy Winston, ou Ametista, Princesa do Mundo das Gemas, estreou nos quadrinhos nos anos 1980. Já Domingos Mandawa, o Fera da Liberdade e sucessor de Fera Boana, apareceu nos anos 1960. Golfin, personagem próxima dos Atlantes, estreou nos anos 1960 e é ligada ao Aquaman e ao Aqualad. Isso pode significar que o Aquaman está presente há muito mais tempo neste mundo do que normalmente está, ou talvez Arthur Curry simplesmente não seja o primeiro herói aquático desse universo, o que é igualmente possível nesse universo DC tão pouco convencional. Criando uma linha do tempo a partir disso e assumindo que esse mural retrata a era dos deuses e monstros, isso significa que não podemos voltar além dos anos 1700. Cavaleiro Silencioso, Brilhante, Pirata Negro e Super-Chefe são do século XVIII. O Brilhante se torna imortal, mas some por um tempo. Wildcat, Jay Garrick, Alan Scott e Dr. Destino estrearam entre as décadas de 1920 e 1940, antes de formarem a Sociedade da Justiça da América em 1940. O robô GI foi construído e o Cavaleiro Brilhante despertaria nessa mesma época. O Cavaleiro Atômico e o Boana Beast original são dos anos 1960. Creature Commandos, Homens de Metal, Vibro, Ametista e Fera da Liberdade surgiram nos anos 1980 e Tiro Quente nos anos 1990. Eu não tenho certeza exatamente, porém, de onde colocar a Golfinho. Além disso, para encerrar este vídeo, há um romance júnior Prelúdio que é totalmente canônico e confirma que a primeira interação de Lex Luthor com o Superman envolveu ele criando o Metalo, usando um assassino chamado John Corbin e um núcleo de energia de Kryptonita. Superman e a Gangue da Justiça derrotaram o Metalo, mas Luthor recuperou seu corpo quase destruído.
Isso basicamente confirma que o Metallo já existia neste mundo. E é isso. Só com esse filme e Creature Commandos, o universo DC já está mais estabelecido que o DC Universo Estendido ou Arrowverse. Esse universo já parece quase completo, você só precisa adicionar mais alguns personagens e pronto. Comentem aqui se deixei algo passar ou qual referência ou revelação acharam mais empolgante. Obrigado por assistirem.